Meus amigos, eu acabei de chegar agora da igreja, é, e eu tinha que gravar esse vídeo hoje pra vocês, mas eu tava meio que sem ter o que falar, sabe? Não porque realmente eu não tenho o que falar, até porque a gente tem isso tudo pra falar, né? Então tem muito assunto sim, mas sabe quando nenhum assunto parece o correto? Então, esse vídeo não tinha um roteiro até os seus instantes anteriores. Até agora há pouco esse vídeo não tinha sequer um roteiro. Então, tudo que eu falar aqui vai ser o próprio Deus que tá falando. Coisas que me feriram e me tocaram muito hoje. Então, não é um vídeo que vai ter muita organização, mas é o que o próprio Deus falou comigo no dia de hoje. E assim como isso mexeu comigo, eu espero que mexa também no coração de vocês. Assim, existem momentos na nossa vida que tudo parece tão estagnado, sabe? Tudo tão parado. Mesmo que você tenha dedicado sua vida a plantar as sementes que Deus te deu, né, a multiplicar os talentos, a caminhar realmente com Cristo. O que a gente faz quando tudo parece parado? Ou até pior, quando tudo parece estar regredindo? Qual é a nossa atitude quando as sementes que a gente plantou parecem que não vão crescer nunca? O que acontece nesse momento? Onde está Deus nessa hora tão difícil? Que é um momento que parece chegar na vida de todos nós. Muitas vezes quando a gente se sente como um agricultor que está desesperado para que a plantação dê frutos, porque ele necessita daqueles frutos para sobreviver. E muitas vezes na vida a gente se sente exatamente nesse cenário, desesperado pelos frutos. Onde estão os frutos que eu merecia? Onde estão os frutos de tudo que eu plantei, cara? Onde estão os frutos do tempo de trabalho? Onde estão os frutos da minha dedicação? Onde estão os frutos? Onde foi parar aquela semente que eu lancei quando eu estava evangelizando o meu colega de trabalho, quando eu estava evangelizando meus amigos, quando eu estava evangelizando as pessoas na rua? Onde estão os frutos dessas mensagens? Onde que essas pessoas estão agora? Por que parece que as coisas não fluem? Será que a mensagem que eu disse para elas não foi clara o suficiente? Será que eu não consegui apresentar realmente o verdadeiro Cristo para elas? Por que o coração delas não se abriu para o Evangelho, sendo que eu tenho lançado sementes? Por que eu entrego o currículo e a porta de emprego não abre? Por que eu estudo tanto e eu não consigo passar na prova? Por que eu tenho plantado sementes e eu não vejo os frutos que eu dependo tanto? Quando essa semente não brota no tempo que eu quero, a gente pode se perguntar onde está Deus? E como que a gente não fica louco nesse momento de espera? E para responder isso, a gente precisa primeiro entender algumas coisas. E o Espírito Santo me diz muito que nesses momentos de crise, onde tudo parece estagnado, é necessário saber, conhecer mais do caminho que você está trilhando. Mesmo que tudo pareça embaçado, você sabe onde seus pés estão firmados. A palavra fala que aqueles que põem o seu pé, a sua casa sobre a rocha, não se abalarão. Essa é a promessa. Então, a gente precisa ter a certeza de reconhecer em que solo nós estamos fincando os nossos pés, para que mesmo quando o caminho fique escuro, mesmo que a noite pareça se prolongar, nós temos a certeza de que nós estamos pisando em algo sólido e verdadeiro. Porque a gente precisa entender que nem sempre a culpa das coisas estarem parecendo estagnadas e paradas, nem sempre isso vai estar em você. Nem sempre a semente que você lançou era ruim. Às vezes o solo não era o correto. Na parábola do semeador, em Mateus 13, Jesus vai contar a história de um homem que saiu para semear
E aí parte das sementes caíram na beira da estrada e as aves vieram e comeram. Solo pedregoso, e aí as sementes chegaram a brotar, mas assim que o sol veio, elas queimaram porque não tinham raízes profundas. Caiu num solo raso. E uma outra parte caiu entre espinhos e não pôde crescer porque foi sufocada por aqueles espinhos. Mas no final, Jesus fala de uma parte que caiu em uma terra boa, em uma terra profunda, uma terra aberta a recolher aquela semente e dar o espaço para que ela criasse raízes profundas. Então, pensa comigo, uma semente lançada era necessariamente melhor do que a outra? Foi por isso que algumas brotaram e outras não? Na verdade, aqui é muito claro que o motivo de algumas sementes terem brotado e outras foi pela semente, foi pelo solo. O solo onde não era propício, a semente não pôde germinar. O solo onde a semente vai cair muitas vezes está além do nosso controle. O que a gente pode controlar é continuar semeando e orando a Deus para que alguma dessas sementes finalmente deem frutos. Mas nessa parábola onde é o próprio Cristo contando, mesmo assim as pessoas duvidaram. Isso quer dizer que Jesus não pregava uma mensagem clara o suficiente? Isso quer dizer que Jesus não tinha fogo nas palavras, não tinha pegada no seu pregar? Isso quer dizer algo assim? Não. Isso quer dizer que existem solos que não estão aptos a receber a mensagem. Então, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Filho amado de Deus. Jesus sabia da sua identidade. E o fato de alguns aceitarem a sua mensagem e outros não fez com que ele duvidasse em nenhum momento de quem ele era. Ele foi humilhado e rejeitado por vários, pela maioria, na verdade. Mas mesmo assim, em momentos onde ele se deparou sozinho com as convicções de Deus na vida dele, ele persistiu. Porque existe algo sobre a caminhada cristã que é um momento onde Deus vai te dar uma escolha, onde ele vai te provar e perguntar se você está confiando mais nos resultados que você vê ou realmente em Deus. Quando o chão para você pisar está desaparecendo, você vai olhar primeiro para baixo ou para cima? Você vai pedir por ajuda para outra pessoa ou primeiro você vai olhar para Deus? A sua conexão vertical está acima da sua conexão horizontal. Em quem você tem lançado suas expectativas? São perguntas que a gente só consegue responder quando Deus nos prova. Meus amigos, o deserto que a gente diz no meio cristão que é um momento de dificuldade é muito mais do que simplesmente um momento de prova, de provação, de tentação. O deserto é um momento onde as distrações são obrigadas a se retirarem. E aí você vai escolher para quem você vai olhar. Onde não tem outra coisa que pode ocupar o lugar, outro ser que pode fazer algo por você, não. O deserto é um lugar onde só nos é possível olhar para Deus. Isso se revela no povo de Israel andando pelo deserto por 40 anos, para ver se em algum momento eles entendiam que era necessário que eles olhassem para Deus. E quando parecia que eles tinham entendido, eles entraram na Terra Prometida, tomaram posse da bênção e as distrações tomaram conta. Deuses estranhos tomaram conta. Então, num momento de estagnação, ou às vezes onde parece retrocesso, mas você continua mantendo sua base firme em Cristo, a única atitude é continuar olhando para Ele, porque as coisas vão se resolver. Isso me lembra muito de um outro texto que tem um outro sentido, né? Mas quando falamos de plantar e semear, eu lembro de algo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, onde ele diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que nem quem planta nem quem rega são alguma coisa,
mas apenas Deus que dá o crescimento. Ele fala isso para que as pessoas não coloquem a fé, não depositem a expectativa delas em homens, em pessoas, mas que depositem a esperança em Deus. E isso também nos ensina outra coisa. Se você está plantando, ou se você está regando, se você está cuidando de pessoas, se você está trabalhando, se você está cumprindo a sua tarefa, não tem mais por que você se preocupar. Porque quem dá o crescimento é Deus. E os frutos virão à época certa. Essa deveria ser a nossa confiança. Em 1 Coríntios 3, nesse mesmo trecho, Paulo também diz que cada um receberá a recompensa do seu trabalho, tanto aquele que planta quanto aquele que rega. Mas aí que tá, qual é a recompensa? Eu comecei falando que às vezes nós somos como agricultores que ansiamos em colher os frutos porque nós necessitamos daquilo. Mas e se a recompensa puder estar em algo além dos meros frutos visíveis? E se existe algo ainda melhor? Tem uma história que a primeira profissão do homem foi jardineiro. Deus chama o homem antes dele pecar. O trabalho não foi uma forma de punição, o trabalho foi algo implantado pelo próprio Deus. Cuide do jardim e o expanda. Seja um jardineiro, Ada. Seja um jardineiro. E aí, quando o homem peca, ele passa a suar pelo seu trabalho, o trabalho passa a ser árduo, porque ele vai precisar comer do seu trabalho. Então, ele não vai ser mais um jardineiro, ele vai ser um agricultor. Qual a diferença de um jardineiro e um agricultor? O jardineiro, ele planta, ele rega, ele cuida, e a recompensa dele não é o lucro que ele vai gerar em cima daquilo. A recompensa dele é contemplar e ver que aquilo era belo. Essa é a recompensa do jardineiro. Mas a recompensa de um agricultor é puramente o fruto. Ninguém planta uma maçã e fica feliz de ver a árvore cheia de maçãs. Fica feliz de desfrutar da maçã, de comê-la, de vendê-la. Mas somente ver a árvore cheia de maçãs não é suficiente para o agricultor. Mas para um jardineiro, ver a árvore com tantas flores e considerar aquilo belo já é uma recompensa. Contemplar é a recompensa do jardineiro. Então Deus chama a gente para voltar a ser uma geração de jardineiros, onde nós plantamos, nós regamos e a gente se satisfaz em ver Deus fazer o crescimento. Quando a gente prega para alguém e a pessoa se converte, nós nos satisfazemos em vê-la crescer na fé em Cristo Jesus e não em colher algo daquela pessoa. Se a gente colocar esse pensamento, talvez Deus já está nos mostrando alguns indícios dos frutos e a gente que está olhando para o lugar errado. Talvez a sua recompensa ainda não esteja tão visível porque você ainda está olhando para o solo pedregoso, quando Deus já está preparando algo belo num solo onde raízes profundas são geradas. Pode demorar mais, mas vai ser muito mais eficiente e duradouro. Então, é isso que o Espírito Santo te atinja nesse vídeo, assim como está me atingindo agora. De forma alguma é fácil, mas é melhor estar num deserto com Cristo do que na mais bela cidade, onde Jesus não se faz presente. Uma mesa simples com Ele é melhor do que qualquer banquete, porque Ele é a nossa recompensa. Então é isso, meus amigos. Se gostou, deixa seu like, se inscreve e manda pra alguém que precisa ouvir isso.